Diz assim a palavra do Senhor, Lucas, capítulo 8, versículo 40. Aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão recebeu, porque todos estavam esperando ou aguardando. E eis que chegou um homem de nome Jairo. Este era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés do mestre Jesus, rogava-lhe que fosse à sua casa, porque tinha ele uma filha única, de 12 anos, de quase 12 anos, que estava à beira da morte. E indo ele, apertava-o a multidão, pois uma mulher que tinha um fluxo de sangue já há 12 anos e gastara todo o seu dinheiro com médicos e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás de Jesus, tocou na orla das suas vestes e logo estancou o fluxo do seu sangue. Então disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta, te oprime, e tu dizes quem é que te tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia esconder-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que havia tocado e como logo ficara sarada. E ele lhe disse: tenha bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando com ela, chegou de uma casa do príncipe da sinagoga, um homem dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo aquilo, respondeu: não temas, crê somente e será salva. Entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, Tiago e João, e o pai e a mãe da menina. Todos então choravam e pranteavam, e ele disse: não choreis, pois ela não está morta, ela dorme. E então riam eles, dizendo que ela estava morta. Mas ele, pegando-lhe na sua mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o espírito da menina voltou, e ela logo então se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer, e seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Amém. Podem sentar, amados. Vou ser breve. Jesus, naquela caminhada, dois grandes acontecimentos. Nós vemos que uma mulher que havia um fluxo de sangue, ela devia ter uma hemorragia terrível, perdia muito sangue. E as mulheres naquela época eram muito discriminadas nesse sentido. E ela ouviu falar que Jesus fazia maravilhas, curava as pessoas. Ela então resolveu, procurar Jesus. Ela teve uma oportunidade, vamos dizer assim, única, pois a história diz que ela havia gastado todo o seu dinheiro com médico e nenhum médico conseguia curar ela daquele fluxo de sangue. Mas quando ela ouviu um barulho, uma multidão passando na sua rua, ela mais que depressa, largou
as coisas, desceu de sua casa e foi ao encontro, pois ela sabia que aonde Jesus passava, havia uma multidão de pessoas querendo milagre, querendo receber uma bênção. E ela também estava carente de um milagre. E ela então, ela venceu um preconceito, né? Porque uma mulher que, vamos dizer assim, jorrava sangue do seu interior, era considerada uma pessoa imunda, não podia ficar no meio das outras pessoas. Se alguém descobrisse que ela estava com tal doença, poderia ser apedrejada, poderia ser jogada no chão, né? Porque era uma mulher impura, indigna. Então ela ficou temendo a essa situação. Por isso, quando ela conseguiu tocar em Jesus no meio da multidão, ela ficou preocupada quando Jesus fez a pergunta: quem me tocou? Porque de mim saiu poder. Jesus sentiu que alguém havia tocado nele diferente. Isso quer dizer que muita gente tocava nele para receber uma bênção, para receber um milagre. Mas aquela mulher recebeu um milagre, porque Jesus disse: alguém me tocou diferente. Eu acho, meus irmãos, que aqui está um segredo. Tocar diferente em Jesus é o que nós temos que fazer. E muitas das vezes a gente faz o que todo mundo faz, não é? Mas muitas das vezes a gente tem que ser audacioso concernente à nossa fé. Nós temos que realmente crer, não é? Não olhar o preconceito, não olhar, ter medo, né? Porque muitas das vezes é esse medo, esse preconceito que faz com que a gente não seja vitorioso em Cristo Jesus. A gente fica com vergonha, a gente fica pensando no que vão dizer e a gente então não se expõe para Deus, não é corajoso. Aquela mulher foi corajosa. Eu acho que o grande segredo dela é ter coragem. Mas também, meus irmãos, para ela era tudo ou nada. Ela ia morrer, não tinha mais solução. Dinheiro acabou, né? E médico não trabalha de graça, né? Então ela estava realmente muito carente de um milagre sobrenatural. E ela então, no meio da multidão, conseguiu tocar na orla do vestido de Jesus. E a Bíblia diz que saiu virtude. E Jesus disse: quem me tocou? Ela relutou em responder. Jesus perguntou e cada um disse: eu não fui, eu não fui, eu não fui. Pedro ainda indagou: mestre, por que tu faz essa pergunta? Se tanta gente está te tocando, como é que agora tu faz quem me tocou? Ué, foi essa multidão que está aí em nossa volta, todo mundo ali querendo receber uma bênção, e Jesus faz essa pergunta. Mas a pergunta de Jesus era crucial, porque, aleluia, aquela mulher tinha que testificar da fé que ela tinha em Cristo Jesus, da bênção que ela recebeu. E ela então, vendo que estava já exposta ali, ela disse com medo, ela teve temor, ela disse: mestre, fui eu quem te tocou. Aleluia. Mas por que ela estava com medo? Porque se as pessoas ali que conheciam ela, sabia que há anos ela vivia sangrando, iria dizer: essa mulher não podia estar aqui no nosso meio, né? Ia ter ali uma confusão. Então ela ficou com medo de alguém ali repudiá-la, né? Apedrejá-la. E então ela, com fé, ela disse: fui eu quem te tocou. Aleluia. E eu acredito que para nós hoje, a gente precisa ser como essa mulher, corajosa, vencer os tabus, preconceito, a vergonha, a timidez, que muitas das vezes é natural nossa, aleluia, e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu te amo, eu te adoro, eu sou teu servo, Senhor, aleluia, faz de mim o que tu queres, né? Nós temos que declarar que Jesus é tudo na nossa vida, amém? Ela praticamente quis dizer isso, que
olha, Jesus, eu não tinha outra saída. E eu digo para o Senhor, estancou o fluxo de sangue. Aleluia. No momento que ela tocou, logo ela percebeu que já não estava mais jorrando sangue, não é? Então eu creio, irmãos, que Jesus ficou tão maravilhado e ele disse a frase maravilhosa: mulher, vá em paz, a tua fé te salvou. Aleluia. Das nossas vitórias. Então, fé em Deus. Temos que ter essa fé. E não parou por aqui, né? Jesus estava caminhando com a multidão e havia um homem, a Bíblia diz que, obrigado, havia um homem que era príncipe da sinagoga, o nome dele era Jairo, e ele também estava à procura de Jesus. Aquela mulher saiu à procura de Jesus porque precisava de uma cura para ela. Agora aquele homem foi ao encontro de Jesus porque ele precisava de um milagre na sua casa. E ele já estava procurando Jesus. Quando encontra, ele está nesse episódio aí, vendo Jesus, né, sendo tocado por muita gente, e de repente chega um dos seus servos e diz: Jairo, não importune mais a Jesus, porque a tua filha já morreu. Então, irmão, Jairo estava procurando Jesus porque ele deixou a filha dele em casa muito doente, muito enferma, à beira da morte. E ele então foi à procura do mestre. Olha, irmãos, para um príncipe da sinagoga, né, procurar Jesus, né, também é um motivo ali de coragem. Por quê? Os membros, né, do sinédrio, da sinagoga, eles eram judeus, né, da religião judaica, e muitos deles viam Jesus como um impostor, como aquele que estava vindo criar uma nova doutrina, uma nova religião. Então eles repugnavam Jesus, né? Todos os membros da sinagoga tinham isso em comum, né? Jesus é um falso, né? Ele se diz filho de Deus, mas ele é filho de Maria e José. Então Jairo, por ser membro, né, da sinagoga, então ele também tinha esse preconceito, né? Quem olhasse e visse, o que um membro da sinagoga está fazendo no meio da multidão à procura de Jesus? Que Jesus era tido como aquele que fazia tumulto, mas Jairo quebrou também um preconceito, né? Ou seja, ele se expôs porque a sua filha estava morrendo. Então a gente nota aqui, irmãos, que muitas das vezes nós só vamos procurar Jesus quando a situação é bem crítica, quando tudo está perdido, a gente não tem mais nada a perder. Então aí a gente resolve se expor, não é? A gente resolve dizer, e às vezes muitas pessoas vão dizer: eu nem sabia que você era crente. Né? Anos que a pessoa é crente, mas talvez o colega do trabalho, da escola, o amigo, o vizinho, não sabe que você é crente porque você nunca se expôs diante de Deus, você nunca declarou a sua fé, não é? Então fica aquela pessoa receosa. E aquele mestre da sinagoga também então quebrou um tabu, né? Porque ele dizia: minha filha, né? Agora não tem mais, vamos dizer assim, ofício, né? Eu não sou mais aquele Jairo, né, importante, eu quero a minha filha. Eu acho, irmãos, que o maior legado que Deus deixa para nós são nossos filhos, e a gente lutar pelos nossos filhos, principalmente ganhá-los para Jesus, acho que é a maior recompensa de um pai e de uma mãe. Aleluia. Ter seus filhos caminhando na presença de Deus, saber que eles não estarão perdidos na eternidade. Mas note, Jairo ainda não conhecia Jesus, que era o Salvador. Jairo ouviu falar de Jesus que curava, que fazia maravilhas. Então ele estava à procura de Jesus apenas
para receber um milagre. E o seu servo chega e diz: olha, Jairo, não precisa mais de pedir para Jesus ir na tua casa orar pela tua filha, porque ela já morreu. Você vê quanto tempo ele saiu de casa à procura de Jesus. Deu tempo da menina morrer e ele não conseguiu voltar com Jesus para sua casa. E aí Jesus escutou isso. Deus é maravilhoso, né? Jairo ficou triste, né? Sabendo que a filha dele agora estava morta. Mas Jesus agora entra na história. E Jesus disse: Jairo, não fica assim. A tua filha, ela não morreu. Aleluia. Ora, o moço tinha acabado de chegar lá e viu que a menina tinha morrido. E Jesus fala aquilo. E vamos para a tua casa, Jairo, vamos para a tua casa. E Jairo foi chorando, triste, talvez não crendo que realmente, né, Jesus podia fazer mais alguma coisa, porque ela já havia morrido. E Jesus, quando chegou naquela casa, ele não permitiu que mais ninguém entrasse, a não ser ele próprio, o pai, a mãe e 2 discípulos, Tiago e João. Pedro, Tiago e João, esses 3 entraram com ele. E Jesus apenas, meus irmãos, ordenou, louvado seja Deus, que o Espírito retornasse ao corpo daquela menina. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que imediatamente a menina abriu seus olhos e ficou de pé. Aleluia. E os visitantes que estavam ali aguardando, né, já sabendo da morte da criança, estavam todos ali chorando. E quando Jesus vem dizendo que a menina não estava morta, muitos riram e disseram: por acaso a gente não sabe quando uma pessoa está morta? A menina já não respira mais, já está gelada. E ele vem dizendo que a menina não está morta, está dormindo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele é o autor da vida, igreja, amém? Aleluia. Ainda que aos nossos olhos está tudo perdido, não tem mais jeito, mas Jesus é aquele que tem a última palavra. Aleluia. Basta nós crermos, confiarmos e esperar no Senhor, amém? Que Deus nos abençoe. As horas nos convidam, né? Já são 9 horas, eu não vou me reter mais, mas novamente peço aos irmãos que orem pelos nossos irmãos lá no Rio Grande do Norte, amém? Vamos ficar de pé.